Olá, pessoal. Fizemos aqui na atividade síncrona uma reflexão conjunta sobre o Estado e sobre a presença do Estado na vida cotidiana de cada um. Vimos uma série de imagens por meio das quais pudemos construir alguns consensos mínimos e sedimentar algumas noções partilhadas sobre o Estado. Feito isso, eu passo ao momento expositivo dessa nossa dinâmica, retomando o trecho do livro Elementos de Teoria Geral do Estado, do Dalmo Dallari, cuja leitura foi solicitada que vocês fizessem para essa nossa aula introdutória. Esse texto é um texto muito breve, de coisa de 5 páginas, e está disponível lá no Moodle. Nesse texto do Dalmo Dallari, ele enfatiza algo que a colega aqui, a Marília, comentou na sua primeira exposição. Ele enfatiza a pluralidade de conceitos que existem para o Estado. O outro colega falou de Foucault, o outro colega falou de Weber. Há uma pluralidade grande de conceitos e de perspectivas para pensar o Estado. O Dallari, nesse breve texto, ele enfatiza 2 tipos diferentes de definição. Definições que colocam ênfase no elemento político do conceito de Estado, pensando essencialmente o Estado como força, e aí a gente poderia enquadrar, em geral, as definições sociológicas nessa seara, como a que eu fiz referência, do Weber, Estado como o ente que monopoliza o exercício legítimo da força num determinado território. E um outro tipo de conceito de Estado é as que dão ênfase no elemento jurídico de Estado, Estado como ordenação. E são, de fato, 2 dimensões presentes no fenômeno estatal. O Estado é força e o Estado é ordem. O Estado é política e o Estado é direito. Esse nosso curso de Fundamentos do Estado, ele é um curso curto, um curso de 36 horas. E não é a proposta do curso realizar grandes aprofundamentos sobre a conceituação de Estado. Isso é feito com mais profundidade no curso de Ciência Política, no qual a professora Santiani, de fato, protagoniza aí um debate mais aprofundado sobre esse tema. Aqui, para o nosso curso de Fundamentos do Estado, em que o propósito é refletir sobre o Estado brasileiro hoje, partiremos de um conceito jurídico de Estado. Esse conceito formulado por um teórico germânico no começo do século XX, ele enfatiza, ou a partir dele a literatura enfatiza, 3 elementos principais como sendo constituintes desse conceito básico de Estado. Está aí na projeção a literalidade do conceito, corporação de um povo assentada num determinado território e dotada de um poder originário de mando, e os 3 elementos principais que eu vou expor brevemente para vocês, componentes dessa definição, são soberania, povo e território. A soberania está expressa no conceito, ou melhor dizendo, na definição, como poder originário de mando,
e a referência ao povo e ao território são referências expressas. O que é soberania, o que é povo e o que é território, que são esses elementos centrais do conceito jurídico de Estado, do qual partiremos nessa nossa disciplina. A soberania, ela caracteriza aquilo que é essencial no fenômeno estatal. Ela faz referência ao poder político-jurídico que o Estado possui, que o Estado exerce. Na realidade contemporânea, se enfatiza, né, segundo o Dalmo de Abreu Dallari, dois aspectos, em especial, da soberania. Primeiro aspecto, a soberania é o poder mais alto que se impõe sobre pessoas, sobre corporações, e a soberania é um poder independente em relação aos seus iguais. Um Estado soberano é soberano tal qual outro Estado é soberano. O Estado brasileiro é soberano em relação ao território brasileiro, em relação ao povo brasileiro, tal qual o Estado boliviano é soberano em relação ao território boliviano, em relação ao povo boliviano. Essa concepção de soberania é fruto de uma longa construção histórica que possui raízes lá no século XIII. Não convém a nós aprofundarmos a discussão sobre isso, basta aqui entendermos que o Estado, de um ponto de vista jurídico formal, é o poder mais alto, é o poder de mais alta hierarquia. Se justifica atualmente o exercício desse poder soberano com assertivas democráticas. Se entende que o exercício do poder é legítimo se baseado na participação popular, se baseado na demos, no povo. Kratos, autoridade. Demos, kratos, democracia, autoridade do povo. Forma de governo em que o povo exerce o poder. Historicamente, já se usou de modo predominante justificativas teológicas, ou seja, associadas à vontade de Deus, logos, theo. Entretanto, no período contemporâneo, salvo algumas exceções nas sociedades teocráticas, ainda existem algumas, ou referências teológicas mais intensas em algumas poucas sociedades, no geral, a justificativa que predomina é a justificativa democrática. Embora, como a gente vai ver na segunda unidade, vivamos um momento no Brasil e no mundo de autocratização. Isso vai ser discutido posteriormente. Mas, no campo da teoria jurídico-política, se entende que são as justificativas democráticas as aceitáveis para o exercício do poder soberano no período contemporâneo. E um Estado, ele pode limitar a própria soberania, por meio, por exemplo, de tratados internacionais firmados entre Estados soberanos ou por meio da Constituição, das constituições. A gente vai ver o que é uma Constituição na aula seguinte, mas já adianto que Constituição é a lei de mais alta hierarquia, fundante de um Estado e que serve de paradigma de validade para todas as outras normas jurídicas e organiza a atuação do Estado de modo a dizer o que pode e o que não pode, o que é feito e como deve ser feito, limitando, portanto, o exercício
da autoridade dos poderes constituídos. O que é o território? O território ele é o elemento físico, geográfico dessa noção, né, jurídica de Estado. Diz lá o Dall'Ari que é possível se extrair algumas conclusões de caráter geral sobre o território no período contemporâneo. Essa primeira conclusão é de que não existe Estado sem território. É indispensável a vinculação de um Estado a um território específico e determinado. Esse território, ele delimita geograficamente o exercício da soberania estatal. O Estado é soberano em relação a um território, né, ou naquele território, do ponto de vista físico. Né, o Estado brasileiro é o poder de mais alta hierarquia no território brasileiro. No território sueco, o Estado sueco é o poder de mais alta hierarquia. E uma terceira conclusão que o Dall'Ari extrai sobre o território é que, em geral, o território é objeto de direitos do Estado. Então, a gente tem aqui, no Brasil, por exemplo, bens públicos, né, parcela do território nacional associada aos órgãos estatais, associadas à União, aos estados ou aos municípios. O Estado exerce direitos sobre o território. Ao fim da exposição, eu abro para as perguntas, eu peço que anotem, aí depois a gente retoma elas, por gentileza. Essa é uma imagem um mapa do Brasil, né, que a gente pode associar eventualmente a essa ideia de território. Mas é preciso ter a clareza de que o território não se limita ao solo. O território de um Estado, ele também se estende sobre o mar. E ele também se estende sobre o espaço aéreo. A extensão do território nacional, né, de um Estado sobre o mar e sobre o que se chama de plataforma continental são reguladas pela Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, no plano do direito internacional. E no plano do direito interno foi aprovado em 93 a Lei 8.617, no geral, reproduzindo o conteúdo normativo convencionado nesse Tratado das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. No que tange, e aí a gente tem aqui, ó, nessa figura, uma ilustração aí com os números referentes à extensão do território dentro do que caracteriza o mar territorial, né, que são 12 milhas náuticas, e dentro do que caracteriza a chamada plataforma continental, 350 milhas náuticas. O território, ele também se estende sobre o espaço aéreo, né, sobre a coluna de ar, a coluna de ar atmosférico que está em cima do solo e em cima do mar e da plataforma continental. Isso foi convencionado em 1944 pelos estados assinantes da chamada Convenção de Chicago. Já o espaço cósmico, ele não pode ser, né, pelo disposto no chamado Tratado do Espaço de 1967, objeto de apropriação por nenhum Estado nacional. Além disso, há parcelas, né, ou melhor dizendo, espaços
edifícios que, embora se situem nos limites de um Estado, não são considerados território daquele Estado. Por exemplo, as sedes diplomáticas. Né? A embaixada, o prédio da embaixada brasileira na França é considerado território brasileiro, embora se situe lá em Paris. Do mesmo modo como a sede da embaixada francesa no Brasil é território francês, sujeita, portanto, aos limites e ao exercício da soberania do Estado a que pertence. Então, não sei se vocês acompanharam, mas, por exemplo, o Julian Assange, que é o fundador da Wikileaks, um hacker e um ativista importantes na história recente do mundo, envolvido numa série de controvérsias, né, dentre as quais a principal é a acusação do cometimento de crimes sexuais. O Julian Assange, ele ficou muitos anos residindo na embaixada equatoriana em Londres. Havia contra o Julian Assange um mandado de prisão, né, emitido a partir da acusação de que ele cometeu um crime sexual, salvo engano, na Suécia. E esse mandado de prisão, que havia disposição da polícia inglesa de cumprir o mandado de prisão, ele não foi cumprido, porque o Julian Assange solicitou asilo do Equador, o Equador concedeu asilo, e o Julian Assange morou por muitos anos na embaixada do Equador na Inglaterra. Então, o prédio da embaixada do Equador na Inglaterra não se sujeitava à jurisdição inglesa, não se sujeitava ao âmbito de ação da polícia inglesa, porque é considerado território do Equador. Esse fenômeno se chama extraterritorialidade. Por fim, no que tange ao povo, temos no povo o elemento pessoal da noção jurídica de Estado. Povo, nesse sentido, né, no sentido de elemento pessoal da noção jurídica de Estado, é compreendido como o conjunto de cidadãos e de cidadãs vinculados de modo originário e constituinte com um Estado. Né? Povo, nesse sentido, se diferencia de população. População é uma expressão numérica, demográfica, que abrange, por exemplo, os estrangeiros e os apátridas que se situam no território de um Estado em determinado momento. E povo se diferencia também de nação, né? Conceito que é usado como comunidade que divide um fundamento histórico-cultural comum. Né? Povo como elemento pessoal da noção jurídica de Estado é conjunto de cidadãos e de cidadãs. E aí, na linguagem antropológica e social, o termo povo é usado de outros modos para fazer referência, por exemplo, ao povo curdo, ou ao povo basco, ou aos povos ameríndios, né, em usos que remetem ao sentido de comunidade com o mesmo fundamento histórico-cultural. E quando a gente fala de povo como elemento pessoal da noção jurídica de Estado, a gente está falando de povo como conjunto de cidadãos e de cidadãs. E o Jelinek vai falar sobre dois aspectos
que permitem compreender de modo mais aprofundado essa vinculação do povo com o Estado. O aspecto subjetivo, né, que é o cidadão e a cidadã como sujeitos do poder político, componentes do Estado, sujeitos de direitos. E o aspecto objetivo, que diz respeito à subordinação do cidadão e da cidadã ao Estado, ao poder político. Povo, portanto, como objeto de ação do Estado. Povo como possuidor de deveres. Então a gente tem na cidadania, que é esse elo que une cidadãos e cidadãs a um Estado, essa dupla dimensão, sujeito e objeto, direito e dever, ação e subordinação. E cada Estado regulamenta os requisitos necessários à aquisição, gozo e perda da cidadania. Do ponto de vista do direito constitucional brasileiro, o que é entendido na literatura da teoria geral do Estado como cidadania é compreendido no direito constitucional brasileiro como nacionalidade. E no direito constitucional brasileiro se entende que é cidadão o nacional em gozo dos seus direitos políticos. Esse é um tema que a gente vai refletir mais lá na segunda unidade do curso, quando a gente discutir cidadania. Por ora, basta que vocês compreendam povo como conjunto de cidadãos e de cidadãs constituintes de um Estado e que são o seu elemento pessoal. Esses cidadãos e essas cidadãs possuem direitos e possuem deveres. São sujeitos do poder político e ao poder político se subordinam. Um conjunto de autores também inclui na definição jurídica de Estado a ideia de que o Estado atende a algumas finalidades. O próprio Dall'Ari vai falar que é finalidade principal do Estado promover o bem-estar geral. Outros autores não falam de finalidades do Estado. Para a nossa discussão aqui da disciplina, eu acho importante frisar que o Estado possui finalidades e possui campos de ação definidos, como eu já disse, pela luta política, definidas pelo povo, né, e definidas pelos grupos sociais que convergem e divergem, se compõem e se contrapõem nas disputas políticas cotidianas. E as finalidades do Estado, aquilo que o Estado efetivamente realiza, varia historicamente, muda. O que o Estado brasileiro faz hoje não são as mesmas ações que o Estado brasileiro realizava, por exemplo, durante a ditadura civil-militar, ou durante o período imperial, né, o Brasil Império. O Estado muda. E amanhã o Estado pode não realizar as mesmas ações que ele realiza hoje. Essa noção eu acho importante trabalhar com vocês, e faremos isso com mais aprofundamento durante o curso, para incentivá-los à percepção de um fato da realidade, que é a construção política e social dos fenômenos e da existência. Isso que fazemos hoje, por exemplo, a materialização desse serviço público de educação nem sempre existiu na história brasileira. E amanhã pode deixar de existir.
né? Esse chamado à participação política é uma das metas que eu coloco também na organização do meu trabalho como docente. Eu considero essencial incentivá-los e incentivá-las a participarem das instâncias decisórias, a participarem da vida política e social. Fechando, então, essa parte expositiva, introdutória sobre o Estado, é importante que vocês saibam que o Estado é o poder de mais alta hierarquia, independente externamente em relação aos seus equivalentes, e que possui no povo e no território elementos delimitadores do seu âmbito de ação. O Estado brasileiro é o poder de mais alta hierarquia no território brasileiro e em relação ao povo brasileiro. Os fins e a concretude do que realiza o Estado mudam historicamente e não dá para pensar Estado sem pensar os processos de disputa política e, portanto, os processos de dominação e de resistência entre os grupos que compõem a sociedade. O Estado está, portanto, imerso numa totalidade social que o compõe e da qual ele é componente de modo umbilical e indissociável. No curso de Fundamentos do Estado, essas tensões elas virão não em discussões abstratas e conceituais sobre o Estado, mas na discussão concreta sobre o que é e o que faz e o que não faz o Estado brasileiro hoje. Beleza? Por hoje é isso que eu tenho para falar com vocês. Encerro agora a gravação para ouvi-los e ouvi-las, caso queiram perguntar ou se manifestar sobre esses temas.